noite. Bom estarmos na presença do Senhor, buscarmos a Deus, lermos a palavra, termos boa comunhão e conversarmos nessa noite sobre vocação missionária. Ou seja, nós somos todos vocacionados para alguma coisa. E eu creio que é uma oportunidade boa para refletirmos sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de, antes de começarmos, e termos a palavra de Deus, de mencionar que há um livreto com o título Vocacionados. Você pode baixá-lo gratuitamente no site da editora Ultimato. O título é Vocacionados. Entrando no site da editora Ultimato, você encontra então aí o livreto e você pode então baixar como e-book e lê-lo. Ele trata justamente do tema que nós vamos então conversar nesta noite, com a graça de Deus. Em primeiro lugar, queria mencionar que é um privilégio refletir na palavra de Deus a respeito desse tema, porque creio realmente que a vocação, chamada de Deus para a sua igreja e para cada um de nós, está no cerne, na essência, no fundamento, não apenas da nossa fé, mas também do propósito da nossa vida. Nós temos uma vida limitada por um tempo, um período que aqui passamos. Nós somos salvos em Cristo e nós não estamos aqui apenas para sobreviver, apenas para ver o tempo passar. Nós não estamos aqui nesta vida apenas para realizar alguns sonhos pessoais, para agradar algumas pessoas, ou mesmo para conseguir algum fruto, algum resultado. Nós estamos aqui para algo mais, e é sobre este algo mais que eu gostaria de conversar com você nesta noite. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E tenha a sua Bíblia em mãos. Nós vamos ler vários textos bíblicos nesta noite. Se você não tem uma Bíblia e alguém ao seu lado a tem, você pode também se juntar. Nós vamos explorar alguns textos bíblicos e juntos vamos pensando sobre este assunto, a vocação e o serviço. A Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo, aliás, leremos apenas o versículo 1. O chamado de Deus, em uma perspectiva bíblica, esse chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível e ele também é incomparável. O chamado de Deus é pessoal porque Deus chama gente, Deus chama pessoas, Deus não chama coisas, não chama templos, não chama estruturas, não chama indústrias, Deus chama pessoas. Por isso que o chamado de Deus é pessoal. Em toda a história bíblica veremos Deus chamando pessoas. Não apenas o chamado é pessoal, mas também ele é intransferível. Nós veremos que Deus tem um propósito para cada vida. Isso significa que você não consegue transferir, terceirizar para outra pessoa aquilo que Deus tem para você. Como eu não consigo transferir, terceirizar aquilo que Deus tem para mim. O plano de Deus para você é para você, não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para o seu pastor, é para você. E esta é uma particularidade bíblica. Deus tem um propósito definido para cada vida, cada um que vem ao Senhor Jesus. Por isso que o chamado de Deus, ele é pessoal, Deus chama pessoas, ele é intransferível, nós não podemos terceirizá-lo, e ele também é incomparável, porque não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus. Na nossa vida nós temos muitas alegrias. Algumas alegrias são mais duradouras. Por exemplo, nossos filhos. Então passamos aí o tempo olhando os meninos crescerem. Aí a minha filha, agora falando com o Alcedir, ela pegou um voo, foi para passar o feriado em Brasília para conhecer a família do namorado. Então nós estamos aí nessa época, não é? Os filhos crescem, as coisas se desenvolvem e nós temos muitas alegrias na nossa vida, mas nada é comparado a servir ao Senhor Jesus. Servir ao Senhor Jesus não produz apenas uma alegria, uma realização momentânea, produz algo mais, produz significado de vida. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível e ele também é incomparável. E nós vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu lerei com vocês dois versículos, um em Romanos e outro em Mateus,
para nós podermos aí nessa jornada, nessa noite, pensarmos juntos sobre vocação e serviço. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim, todos juntos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo está se apresentando, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Há duas verdades introdutórias aí neste momento de início, de pensarmos sobre vocação, sobre chamado, sobre serviço, sobre missão. Há duas verdades que eu gostaria que ficassem bem claras em sua mente e em seu coração. A primeira verdade é esta que nós encontramos aqui no versículo 1, na apresentação de Paulo. Paulo aqui, ele está apresentando a sua identidade, quem ele é, está falando sobre o seu chamado, que é a sua vocação, e sobre a sua mensagem. Quanto à sua identidade, Paulo diz, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Quanto ao seu chamado, ele diz, sou chamado para ser apóstolo. E quanto à sua mensagem, ele declara, eu sou separado para o Evangelho de Deus. Portanto, Paulo está dizendo aqui a essa igreja em Roma e também a nós, que a identidade de Paulo, ou seja, quem ele é, não está baseada nos seus resultados, no seu trabalho, no seu sucesso e nem no seu esforço. A sua identidade está baseada em um relacionamento. E portanto ele diz, sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Qual é o relacionamento? Jesus é o mestre e Paulo é o servo. Este é o relacionamento. E é por isso que Paulo se apresenta sempre da mesma maneira. Eu sou servo de Jesus Cristo. Ou seja, o que define a vida do apóstolo Paulo não é o tanto que ele prega o Evangelho, o número de pessoas que veio ao Senhor Jesus pelo seu ministério, e nem mesmo as cartas, o fruto do seu trabalho que ele escreveu. O que define a sua vida é a maneira como ele se relaciona com o Senhor Jesus. Portanto, nessa introdução, eu gostaria de deixar inicialmente esta verdade, são duas verdades introdutórias. E a primeira é esta: a nossa identidade não está definida pelo que nós fazemos, mas sim pela maneira como nós nos relacionamos com Deus. Essa é a primeira verdade. Portanto, nós iremos falar nessa noite sobre fazer, sobre trabalhar, sobre ser chamado para frutificar. Mas antes de mais nada, precisamos relembrar essa verdade bíblica. No final do dia, o que define a sua vida, o que dá significado, sentido à sua vida, não é o seu trabalho, mas é o seu relacionamento com Deus. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos deixar de lado aquilo que é prioritário, que é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. A segunda verdade dessa introdução, ela se encontra em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, rapidamente, abra a sua Bíblia comigo, logo no versículo 16. Mateus, capítulo 28, versículo 16. Aqui o Senhor Jesus marcou um encontro com seus discípulos. Jesus havia morrido e antes de morrer ele havia prometido que iria ressuscitar. Vocês se lembram do contexto? Ele ressuscita, mas os discípulos não veem Jesus ressurreto. Quem vê Jesus, quem se encontra com Jesus, são as mulheres. E o Senhor Jesus envia as mulheres a falarem com os discípulos que Jesus quer encontrá-los em um monte na Galileia. Então os discípulos vão para esse monte naquela expectativa. Jesus morreu, mas disse que iria ressuscitar. Nós cremos que ele iria ressuscitar. Então ele nos chamou, nós queremos vê-lo agora vivo novamente. Então é nesse contexto que nós encontramos capítulo 28 de Mateus, no versículo 16, nós lemos assim: seguiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia. Judas não está entre eles. Para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Versículo 17: e quando viram, o adoraram, mas alguns, ok, irmãos? Duvidaram. Agora olhem bem para mim e pensem comigo. Sobre quem nós estamos falando aqui? Sobre os 11 discípulos que caminharam com Jesus 3 anos e viram Jesus fazendo todas as coisas.
eles viram Jesus pregando a palavra, eles viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus expulsando demônios, eles viram Jesus ressuscitando mortos. E agora estes discípulos que Jesus convida para o encontro, que passou com Jesus 3 anos, passaram com Jesus 3 anos, eles veem Jesus e o adoram. Mas diz o texto bíblico, mas alguns duvidaram. E é impressionante porque logo depois do versículo 17, nós encontramos a grande comissão do versículo 18 ao versículo 20, em que Jesus diz aos discípulos, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É o ide do Senhor Jesus. E é impressionante porque são estes discípulos que duvidaram, que são enviados pelo Senhor Jesus para a obra missionária até os confins da terra. O que isso significa, meus irmãos e minhas irmãs? Significa que Jesus não chama aqueles que estão prontos. Jesus não chama aqueles que são os fortes. Ao contrário, parece que Jesus chama os fracos e vai fortalecendo ao longo do caminho. Portanto, nesse chamado do Senhor Jesus, se nós percebermos não apenas o chamado de cada discípulo, mas o chamado também de Saulo, que seria o apóstolo Paulo, e agora o envio dos discípulos para todo mundo, nós percebemos isso. Deus tem uma tendência, por algum motivo, tem uma tendência de chamar os mais fracos. Talvez para que nós possamos, nessa caminhada, aprender que a força vem do Senhor, não de nós. Talvez para nós podermos aprender nessa caminhada a dependermos mais dele e não da nossa capacidade. Mas o certo é este, e é isto: Deus chama os mais fracos e vai fortalecendo ao longo do caminho. Portanto, há 2 verdades aqui que eu gostaria que ficassem bem claras para vocês, antes de nós iniciarmos um pensamento mais centrado sobre vocação, e sobre vocação chamado de serviço. A primeira é que a nossa vida não é definida pelo que nós fazemos, mas é definida por ok, irmãos? Por um relacionamento. Você pode falar comigo? Relacionamento. É por um relacionamento. É isso que define a minha vida e a sua vida, a maneira como nos relacionamos com o Pai. A segunda verdade introdutória: Deus não chama os fortes, chama os fracos e vai fortalecendo ao longo do caminho. Então, se você é fraco, você está no lugar certo. Se você é fraco, você está na hora certa. Porque esse texto bíblico é impressionante. Já que eles duvidaram, talvez coubesse na minha mente, e se eu fosse o Senhor Jesus, encontrando os discípulos que me viram fazer tudo durante 3 anos e duvidaram, se eu fosse Jesus, eu não os enviaria. Eu iria passar um tempo prolongado tentando passar o sermão naqueles discípulos para que eles pudessem mudar de vida primeiro. Não é isso que Jesus faz. Ele os envia, porque é na caminhada que nós amadurecemos. Há muitos irmãos e irmãs que pensam assim: quando Deus resolver esse problema na minha vida, eu começarei a trabalhar. Já ouviram pessoas falando assim? Outro dia, alguém estava comigo em uma igreja, um congresso na verdade, e ali havia um pregador pregando muito bem, e um jovem ao meu lado disse: se eu pregasse como este pastor, eu sairia para evangelizar em toda parte. Às vezes nós temos essas ideias em nossa mente, mas não é assim que Deus faz. Deus chama os fracos e vai fortalecendo ao longo do caminho. E este é um segredo bíblico. Nós precisamos do caminho. Nós precisamos. Nós precisamos do trabalho. Nós precisamos do serviço. Porque é ali que nós amadurecemos. Me lembro que eu tinha 14 anos de idade. Meu pai era um pastor presbiteriano no norte do Espírito Santo. E ali então ele pregou. Morávamos em uma cidade chamada Nova Venécia. E numa quarta-feira à noite ele pregou sobre missões. Eu já havia ouvido sobre missões desde que eu nascera, na verdade. Me lembro que criancinha, 3 anos de idade, minha mãe toda noite lia na beirada da minha cama uma história missionária e falava assim aos meus ouvidos: não há nada melhor do que ser um missionário. Então eu não tive nem chance de ser outra coisa, tinha que ser um missionário.
Mas me lembro que eu cresci sabendo histórias missionárias, conhecendo missionários, lendo sobre missionários, mas nunca aquilo mexeu com o meu coração até os 14 anos de idade. Uma quarta-feira à noite, era uma quarta-feira à noite, ele pregou sobre missões, e uma coisa diferente aconteceu com o meu coração. E quando aquilo aconteceu com o meu coração, ali eu comecei a ter uma certeza de que Deus estava me separando para um ministério específico. Ele chamou à frente as pessoas a quem Deus estava chamando para o ministério, seja pastoral ou missionário. Eu fui um dos primeiros a chegar à frente, e para minha decepção, meu pai falou: você não, sente-se aí que a gente conversa em casa. Um negócio assim diferente. Mas na verdade ele era muito sábio, e ele havia entendido que eu tinha já um chamado missionário. Ele havia percebido isso com minha mãe. E chegando em casa me deram um livro, a biografia de David Brainerd. Vocês já leram esse livro? Um livro impressionante. Um homem chamado por Deus que vai pregar o Evangelho para os indígenas da América do Norte. A biografia de David Brainerd. E ele disse, depois que ler esse livro, e ele passou tribulações, enfermidades, perseguições, morreu cedo, ele noivou, nem conseguiu casar, era uma tragédia, o livro era uma tragédia missionária. E ele disse, depois que você ler esse livro, se quiser ser missionário, a gente vai conversar e eu vou te apoiar, mas tinha que ler o livro. Eu li o livro e eu disse, eu quero ser missionário. Mas naquela noite de quarta-feira, algo que aconteceu que mexeu com o meu coração. Vocês vão achar uma coisa muito assim, simples, talvez simplista, mas eu tinha, aliás, quando eu nasci com uma pisada, meus pés, a pisada meio errada, meus pés são meio abertos e um pouquinho abertos, deitados para fora. Então eu sei que se eu caminho ou fico de pé por mais de meia hora, eles começam a doer. Desde criança eu sinto isso. Mas quando, naquela quarta-feira à noite, uma irmã veio à frente para orar pelas pessoas a quem Deus está chamando, essa irmã disse assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu vou orar pelos irmãos e irmãs a quem Deus está chamando. E eu, adolescente, pensei assim: se Deus quiser me usar, Ele vai curar os meus pés. Porque os pés de missionários, os pés têm que funcionar bem. Vou caminhar, vou andar por aí, tem que funcionar bem. E eu comecei a orar e aquele negócio se tornou assim uma angústia no meu coração. Durante uns 2 anos eu orei: Senhor Deus, cura os meus pés, cura os meus pés, cura os meus pés. E eu sei que Deus pode curar qualquer coisa, se assim Ele desejar. Até hoje Deus não curou os meus pés doem do mesmo jeito. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus nos chama em nossa fraqueza. Nós não precisamos primeiro ser fortalecidos, nós precisamos primeiro nos entregar ao Senhor naquilo que Ele deseja, pois é na caminhada que nós vamos sendo fortalecidos. Não espere ser fortalecido para caminhar, caminhe e Deus há de lhe fortalecer em nome do Senhor Jesus. 2 verdades introdutórias. Muito bem, vamos passar agora para um segundo momento em que eu gostaria de mencionar um pouco de conteúdo bíblico, de teologia bíblica sobre vocação. A palavra vocação e chamado no Antigo e no Novo Testamento é a mesma palavra. No Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego, no original grego, a palavra ela se refere tanto a chamado quanto a vocação. No original grego do Novo Testamento a palavra é kalel. Kalel significa chamar e significa também vocacionar. Portanto, vocação e chamado são a mesma coisa. Mas vocação e chamado é algo que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, que Deus diz que escolhe um povo, que Ele chama, vocaciona um povo, que é Israel, para ser bênção entre todos os povos da terra. No Salmo 96, Deus diz que chama Israel, seu povo, para anunciar a sua salvação entre todos os povos. Em Isaías capítulo 43, Deus diz que Ele chama, vocaciona um povo e promete guardar este povo durante toda a sua caminhada. Portanto, parece que no Antigo Testamento esta é uma verdade bíblica clara: Deus chamando um povo para ser bênção entre todos os povos. Chamado também é algo que nós encontramos no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 4, Jesus chama os seus discípulos para segui-lo.
Em 2 Pedro capítulo 1, nós somos chamados para anunciarmos a salvação no Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 7, nós somos chamados e vocacionados para permanecermos na salvação de Deus. Portanto, nós temos aí no Antigo Testamento e nós temos no Novo Testamento o conceito bíblico de chamado. Deus olhando do céu para a terra e Deus chamando. Talvez seja algo que você já ouviu tanto e pareça algo tão simples para você que não chame a atenção. Mas os reformadores, especialmente Martinho Lutero e João Calvino, eles afirmavam que Deus não precisaria chamar ninguém para que a sua obra fosse realizada. Deus poderia fazê-la, realizá-la diretamente. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus não precisa de nenhum de nós para que a sua vontade seja realizada. Mas por algum motivo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus olha do céu para a terra e Ele chama gente, Ele chama pessoas, Ele chama crianças, Ele chama homens, Ele chama mulheres, Ele chama idosos, Ele chama recém-convertidos e Ele chama gente que está convertida há muito tempo. Deus chama pessoas. Essa é uma verdade bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, nós temos aqui duas afirmações para nós entendermos esse conceito bíblico de chamado, que eu gostaria que você pudesse me acompanhar e prestar atenção comigo nessas duas afirmações. Sem essas duas afirmações bíblicas, nós não entendemos o que é chamado. A primeira afirmação, e me acompanhe para ver se você concorda comigo nessa primeira afirmação. A primeira afirmação é esta: todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. O que significa que se alguém é convertido no Senhor Jesus, este alguém é chamado por Deus. Se nós conciliássemos Efésios capítulo 4 ao capítulo 6 e Atos do capítulo 2 ao capítulo 8, nós iríamos perceber que todo salvo em Cristo é chamado por Deus para realizar pelo menos 7 coisas. É chamado para a palavra, para a adoração, para a comunhão, para a oração, para a santidade, para as boas obras e para a evangelização. Todo salvo em Cristo é chamado por Deus para a palavra, para ler e pregar a palavra. É chamado para adoração a Deus, juntamente com os irmãos, mas também individualmente. É chamado para a comunhão, estar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. É chamado para a oração, uma vida de oração. É chamado para a santidade, buscar a santidade em Deus. É chamado para as boas obras, colaborar e ajudar aqueles que estão em sofrimento. E é chamado para a evangelização, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Então eu repito a primeira afirmação, que a afirmação é fundamental para o assunto desta noite. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Você é salvo do Senhor Jesus? Graças a Deus. Você é salvo do Senhor Jesus, Deus o chamou, ou Deus a chamou, para pelo menos essas 7 coisas que aqui eu mencionei, conciliando Efésios 4 a 6 com Atos 2 a 8. E eu repito: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Muito bem, esta é uma verdade bíblica, mas há uma outra verdade bíblica complementar a essa. E se nós não entendermos essas duas face a face, nós não compreendemos o que a Bíblia fala sobre vocação. A primeira é: todo salvo em Cristo é chamado por Deus. A segunda: no meio de todos, Ele também chama alguns para ministérios específicos. Então são duas verdades que não estão em competição, ao contrário, essas duas verdades, elas estão em colaboração. Ele chama todos, mas Ele também chama alguns. Por exemplo, o pastor Alcedi é pastor, mas nem todos aqui são pastores.
Por exemplo, eu sou aqui missionário, temos aqui conosco o missionário Flávio, mas nem todos são missionários. Isso quer dizer que Deus chama todos, mas Ele também chama alguns. E Ele chama alguns, se nós lermos no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, nós veremos que Ele chama alguns, e Ele diz, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então todos são chamados para 7 funções: palavra, adoração, oração, comunhão, santidade, boas obras e evangelização. No meio de todos, Ele chama alguns para 5 funções: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, por que Deus chama todos e Ele também chama alguns? Se nós lermos Efésios capítulo 4, todo o capítulo, nós perceberemos que no contexto daquele capítulo, Deus chama alguns para que 2 coisas possam acontecer. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada na palavra. Em segundo lugar, para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Agora, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Por que é tão necessário que Deus chame alguns, sendo que Ele chamou todos? É porque, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja precisa ser edificada na palavra. Não são todos que irão edificar a igreja na palavra, são alguns a quem Ele chama para serem mestres. São pessoas que, com o dom de Deus, o chamado de Deus, se debruçam na palavra de Deus para ensinar o povo de Deus sobre a verdade de Deus. Portanto, os mestres são aqueles que ensinam a palavra e, quando fazem, tudo fica claro. A pessoa que me vem à mente quando eu falo sobre este chamado ministerial para ser mestre é o doutor Rousseau Shedd, falecido no ano passado. Não sei quem aqui já ouviu o doutor Shedd alguma vez em sua vida. Homem de Deus, não é verdade? Até o jeito de ele abrir a Bíblia é diferente. E ele ensinava sobre um versículo que a gente já havia lido 100 vezes, mas quando ele ensinava, a gente compreendia melhor. Era esse chamado de Deus para ser mestre. Portanto, Deus chama todos, mas Deus também chama alguns. E esses alguns, eles são importantes para que 2 coisas possam acontecer: a igreja seja edificada na palavra. E há aqui 2 funções que edificam a igreja na palavra, mais especificamente. É a função ministerial de mestre e a função ministerial de pastor. Nem todo pastor é pastor. Nós temos aqui 5 funções bem diferentes. O pastor, biblicamente falando, é aquele que cuida do rebanho de Deus. O mestre é aquele que ensina a palavra de Deus. O profeta é aquele que prega a palavra, confrontando o povo com a palavra. Nós temos aqui o chamado para ser apóstolo, segundo os reformadores Calvino e Lutero. Esse mandato apostólico cessou no primeiro século. Portanto, apóstolos como os 12 e Paulo, segundo os reformadores, eles são apenas aqueles do primeiro século. Mas o mandato apostólico pessoal cessou no primeiro século, mas não o envio apostólico, porque toda a igreja de Cristo é uma igreja apostólica. Ou seja, precisa enviar. O termo apostelô significa enviar. Toda a igreja precisa enviar alguém para que o evangelho, por meio deste alguém, chegue onde a igreja toda não consegue chegar. Vocês me acompanham e concordam comigo nisso? Ou seja, nós estamos aqui como igreja. Talvez haja irmãos aqui de várias igrejas, mas suponhamos que fôssemos uma igreja local. Como igreja local, talvez tenhamos aqui 150 pessoas, 100 pessoas, não sei. Como igreja local, nós 150, nós não conseguiríamos ir todos pregar o evangelho no Paquistão. Não conseguiríamos. Sair de Manaus, deixar Manaus e irmos todos pregar o evangelho no Paquistão. Não conseguiríamos. Mas nós, como igreja local 150, nós podemos orar para que, segundo Atos capítulo 13, como o Espírito Santo fez com a igreja em Antioquia, separando Paulo e Barnabé, e dizer na igreja: envia para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo chamou, e o Espírito Santo ensina a igreja a enviar.
Portanto, nós, como 150 crentes, nós podemos enviar 1 ou 2 missionários para o Paquistão. Por isso que é importante que no meio de todos, Deus chame também alguns, para que 2 coisas aconteçam: a igreja seja edificada, fortalecida na palavra. Precisamos de pastores, mestres e profetas, mas também que o evangelho chegue até os confins da terra. Precisamos desses enviados pioneiros e também dos evangelistas. John Knox, que era um dos reformadores, ele, quando interpretou Efésios 4:11, dizendo que Deus chamou também apóstolos, ele dizia que apóstolos, o termo grego apóstolos, significa a pedrinha lançada bem longe. Eu acho que é a melhor explicação que eu já li aí sobre o que é ser apóstolo. E John Knox dizia: onde a igreja não consegue chegar, ela consegue identificar quem Deus está chamando, e essa pessoa a quem Deus está chamando vai ser lançada pela igreja, no poder de Deus, com uma pedrinha lançada bem longe. Nem todos conseguem ou conseguiriam trabalhar com aquela etnia indígena na região de Maués, mas Deus pode levantar 2 ou 3 pedrinhas. Nem todos aqui poderiam deixar tudo e ir para a África, traduzir a Bíblia para aquela língua onde não há nada da palavra de Deus, mas Deus pode levantar aqui 2 ou 3 pedrinhas e lançar bem longe. Então nós temos essas 2 verdades bíblicas, e eu gostaria de deixá-las bem claras em sua mente e coração, para nós avançarmos. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Você não precisa de ter um título de pastor ou missionário, você não precisa ter um diploma de teologia, você não precisa ter uma função com um nome específico, uma carteirinha de trabalho na sua igreja. Se você é crente no Senhor Jesus, você é chamado por Deus, para que 7 coisas possam acontecer. Eu já repeti aí umas 5 vezes. A primeira é a palavra, a segunda, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Todos. Você é chamado por Deus. No meio de todos, Ele chama alguns para que a igreja se fortaleça e para que todos os povos conheçam o Evangelho do Senhor Jesus. Está claro, gente? Podemos caminhar um pouco mais? Quando nós pensamos sobre isso, nós começamos a pensar sobre a convicção de chamado. Primeiro, a convicção de chamado geral para essas 7 coisas que nós mencionamos. Todo crente precisa ter. Se você é crente, você é chamado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Mas a convicção ministerial específica, nós precisamos ter individualmente. E está aí uma certa confusão. Permita-me apenas levantar o assunto. Eu vejo nessa caminhada, já estou no Ministério Missionário Transcultural com minha esposa Rossana, já estamos trabalhando há um pouco mais de 25 anos. Nessa caminhada ministerial, nós encontramos pessoas frustradas em ambos extremos. Encontramos aqueles que pensam ter um chamado específico e, na frustração de não conseguirem dar um certo passo para esse chamado específico, se paralisam e não trabalham, não servem ao Senhor onde eles estão e com o que eles têm em mãos. Para mim esse é um extremo perigoso, porque se Deus nos chamou para algo específico, primeiramente todos foram chamados para essas ações mais gerais. Então não espere, você não tem o que esperar. Seja sal da terra e luz do mundo onde você está. Lembre-se que Paulo, o apóstolo Paulo, bem como Barnabé, eles ficaram durante anos na igreja em Antioquia, até que a igreja em Antioquia, aliás, o Espírito Santo convenceu a igreja de Antioquia que eles eram chamados para um ministério específico. Atos capítulo 13. Nós lemos, chamados para os gentios. Então a igreja ora, impõe as mãos e envia Paulo e Barnabé, e nós vemos que são plantadores de igreja por onde eles passaram. Mas isso levou anos. Mas enquanto Paulo, vou apenas citar Paulo, enquanto Paulo aguardava,
Paulo não aguardava na igreja reclamando dos pastores, reclamando da falta de oportunidade, reclamando que não poderia frequentar aquele seminário. Paulo, ele era um dos líderes da igreja, porque está lá em Atos capítulo 13, versículo 1, quando se lista os líderes da igreja, o apóstolo Paulo está entre eles. Ele trabalhava na igreja, ou seja, precisamos frutificar onde Deus nos colocar. Isso é importante. Eu lembro quando eu estava no seminário presbiteriano lá em Recife, era solteiro ainda, bem novinho, e ali trabalhando, e aliás, estudando, e depois de estudar, concluí, esperei a Rossana, minha esposa, fazer mais 2 anos de curso, ela estava fazendo enfermagem, então aguardei ela finalizar para nós irmos para a África, e quando estava lá esperando então que a Rossana finalizasse, nós começamos um trabalho com os sem teto, aqueles que não têm teto, que ficavam numa rua no Recife, chamada Rua do Imperador, uma rua central no Recife, e começamos um trabalho com os sem teto, e eu comecei também a dar aulas de missiologia no seminário, então nesses 2 anos. E interessante, em uma das classes que eu dava essa aula de missiologia, de missões, também, havia ali talvez umas 35 pessoas, 35 alunos, e apenas um deles dizia ter um chamado missionário, o restante, os 34 diziam, Deus me chamou para sermos pastores, mas um dizia, Deus me chamou para ser missionário na Índia. E é interessante que durante 2 anos eu convidei aquela turma para trabalhar com o sem teto, no centro da cidade do Recife, e todos iam a cada semana, à noite de madrugada, trabalhar, exceto o rapaz que dizia ser chamado missionário para a Índia, exceto esse rapaz. Eu ficava assim meio indignado com isso, e um dia, antes de terminar aquele tempo no Recife, eu procurei aquele rapaz e disse, olha, por que você é o único da classe que não vai trabalhar conosco com sem teto no centro do Recife? E ele disse, porque Deus me chamou para trabalhar na Índia. No dia que eu pisar na Índia, você vai ver, vou evangelizar, plantar igreja, fundar orfanatos, mas na Índia, aqui não é a Índia. Eu não preciso nem falar que aquele rapaz não terminou o seminário, não está no ministério, e até onde eu sei, nunca foi para a Índia. Porque Deus chama pessoas como você e eu, para sermos sal da terra e luz do mundo. Isso deve estar impregnado na nossa vida diária. Nós não precisamos esperar uma oportunidade especial. Agora, no meio de todos, Deus chama alguns para que essas 2 coisas possam acontecer, e uma delas é que o Evangelho se espalhe até os confins da terra. Por isso Deus chama alguns para serem missionários. Mas me acompanhe em mais essa definição bíblica. Biblicamente falando, eu creio que não há chamado missionário territorial. Não quero escandalizar ninguém nessa noite, mas eu não creio que Deus chama para lugares. Deus envia, Deus direciona para lugares, e a direção de Deus pode mudar. Deus chama para uma função, não para irmos em algum lugar, mas para sermos alguma coisa. Quando em Efésios 4:11 nós lemos que o Senhor Jesus, distribuindo dons, Ele chama alguns no meio da igreja para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ali são funções, são trabalhos específicos. É como um carpinteiro. A função dele é ser carpinteiro, é fazer aquele móvel de carpintaria, fazer aquela cadeira, trabalhar com aquela madeira e fazer isso muito bem. E se você colocar o carpinteiro em Manaus, ele vai trabalhar em Manaus. Se você colocar o carpinteiro em Maués, ele vai trabalhar em Maués. E se colocar o carpinteiro lá na China, ele vai trabalhar na China. Portanto, o direcionamento de Deus, ele é muitas vezes geográfico, sim. Quando alguém diz, Deus me chamou para a Amazônia, o que essa pessoa quer dizer, imagino, biblicamente, é que Deus está me direcionando para a Amazônia, mas o seu chamado não é a Amazônia, o seu chamado é fazer ou ser alguma coisa. Se você é um evangelista, e Deus lhe direcionou para a Amazônia, você vai ser um evangelista na Amazônia. Se Deus amanhã te colocar em São Paulo, você será um evangelista em São Paulo. A mesma coisa com o pastor. Outro dia estava num congresso missionário e um pastor me procurou em crise, dizendo, Ronaldo, Deus aqui está abrindo uma porta e a igreja quer me enviar para eu trabalhar e ser pastor no Irã. Um rapaz novo brasileiro, no Irã. Eu disse, graças a Deus. Ele falou, graças a Deus não.
eu sou pastor é coisa nacional, não pode sair do Brasil. Eu disse, mas quem disse que pastor não pode sair do Brasil? Você tem um chamado? Tenho, para ser o quê? Pastor. Deus me disse onde? Não, é no mundo inteiro, onde Deus te colocar. Portanto, a função ministerial, ela não tem fronteiras. É claro que nós, como igreja, precisamos nos organizar. Por isso nós temos assim, juntas, algumas denominações, não é? Juntas de missões nacionais, como a presbiteriana nós temos. Trabalhar, então, entre os brasileiros. E nós temos Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em outra cultura mesmo, no Brasil ou fora do Brasil. Isso é importante para nós podermos, assim, treinar as pessoas, saber como cuidar, saber como enviar. Quem vai trabalhar em outro local, com outra língua, em outra cultura, precisa de um treinamento especializado, precisa de um direcionamento especializado também. Mas, meus irmãos, a função é a mesma. É a mesma. Deus chama a sua igreja para ser e fazer alguma coisa, perto ou longe. E não se engane, você que é pastor, e você diz, eu sou missionário, porque Deus me colocou lá na África, mas amanhã Deus pode trazer para o Brasil e te colocar na sua cidade natal, para você pastorear. É tudo reino de Deus. Essas divisões são nossas. Na cosmovisão, no entendimento de Deus, o negócio é outro. É o Evangelho do Senhor Jesus, derramado pela graça de Cristo, no sangue do Cordeiro, sobre a igreja, chamando essa igreja de redimidos, para que, impactados e transformados pelo Evangelho, possam falar de Cristo perto e longe, entre todos os povos, para a glória de Deus. Então é isso. Agora nós precisamos medir. Quem vai trabalhar, que é da IPM, vai trabalhar em Manaus, preparo é um. Vai trabalhar com ribeirinhos, precisa de orientação diferente. Vai trabalhar com aquela tribo indígena que fala outra língua, precisa de um treinamento especializado. Isso é importante. Isso é importante. Mas o chamado não é territorial. O chamado é funcional. Deus chama para fazermos e sermos alguma coisa. E, meus irmãos, eu gostaria também de, nessa altura, de mencionar para vocês que nós precisamos, no nosso chamado, sobretudo, crer no poder do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o centro do chamado não é o missionário, não é o pastor, não é a igreja. O centro do chamado é o próprio Deus. É Deus quem revela o seu Evangelho. E o Evangelho, ele é o poder de Deus. E é este Evangelho que é o poder de Deus que transforma vidas, perto e longe. Por isso que nós falamos muitas vezes que o Evangelho, ele é supracultural, porque é ele quem define a cultura e não o contrário. O Evangelho também é multicultural, porque chama pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. O Evangelho que é supracultural e multicultural, ele também é intercultural, porque essas pessoas agora têm comunhão, têm amor, vivem um só, coração somente. Este Evangelho, que é o Senhor Jesus, ele também é cultural, porque foi revelado em nossa história e em nosso tempo. Este Evangelho, nós sabemos, ele também é transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura. E finalmente o Evangelho é contracultural, porque ele alcança o homem, mas não permite que o homem permaneça da mesma forma, o transforma. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. O melhor antropólogo e missionário da nossa geração faleceu há poucos anos atrás, 2, talvez 3 anos atrás, Paul Hibbert. Ele dizia que o Evangelho, quando pregado de maneira bíblica, transforma o homem, transforma 3 coisas no ser humano. Quando pregado de maneira bíblica, transforma as convicções, o comportamento e a cosmovisão. Transforma a maneira da gente crer. Não é isso que o Evangelho faz? A gente cria de outra maneira. O Evangelho nos transforma, passamos a crer em Deus, no poder de Deus, na salvação em Cristo, na ação do Espírito Santo, na revelação da palavra. A gente passa a crer de maneira diferente. Mas Hibbert diz, não transforma só as convicções, que é a crença, transforma também o comportamento. Passamos a agir de maneira diferente. E quando nós agimos da maneira antiga, o Espírito Santo nos incomoda dizendo, não é o caminho. As ações são transformadas.
Quando o Evangelho é pregado de maneira bíblica, genuína, ele transforma as convicções, ele transforma o comportamento, mas ele transforma também a cosmovisão, que é a maneira como nós enxergamos o mundo. Nós enxergávamos o mundo de maneira diferente. O mundo, por exemplo, de trabalho, mercado de trabalho, é lugar para se ganhar dinheiro, fazer a vida e ser feliz, antes de sermos convertidos pelo Evangelho. Mas hoje, convertidos, nós olhamos para o mercado de trabalho, é claro, louvado seja Deus pelo dinheiro e pelas oportunidades, mas o mercado de trabalho é um campo para ser cristão e impactar pessoas na verdade do Evangelho do Senhor Jesus. A cosmovisão muda. Mas Hibbert, me acompanhe, ele dizia o seguinte: o perigo é nós não pregarmos o Evangelho biblicamente. E o Evangelho não pregado biblicamente não transformar o homem por inteiro. Ele dizia, porque se transformar só as convicções e não o comportamento, nós teremos igrejas nominais. Se transformar o comportamento, mas não as convicções, nós teremos igrejas legalistas. E se transformar convicções e comportamento, mas não cosmovisão, teremos igrejas infrutíferas. Mas o Evangelho que é Jesus transforma convicções, comportamento e cosmovisão. O centro do nosso chamado não somos nós não somos a mensagem. O centro do nosso chamado é a nossa mensagem, e a mensagem é o Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós pensamos sobre isso, o poder do Evangelho, deixe-me trazer aqui a vocês uma experiência pessoal. Talvez alguns já tenham ouvido. Se me ouviram antes, talvez tenham ouvido já essa história, mas eu creio que cabe aqui neste assunto. Quando Rossana e eu fomos para a África, nós éramos recém-casados, não tínhamos filhos. Chegamos ali em 1993 e fomos aprender a língua do povo Concomba, aprender a cultura. Moramos no primeiro ano com uma família Concomba, com 23 pessoas. Havia 3 palhoças e um terreiro no meio, e ali, então, naquele terreiro, dormíamos com aquela família, vivíamos ali. Foi muito bom porque aquela família, 23 pessoas, talvez umas 15 eram crianças e adolescentes. Então nós tínhamos ali gente conversando conosco toda hora. Foi bom para o aprendizado da língua, da cultura. E quando nós começamos a pregar o Evangelho, era uma região totalmente não alcançada pelo Evangelho. Quando começamos a evangelizar, nós tínhamos uma dúvida na nossa mente que todo missionário pioneiro tem. A dúvida era a seguinte: quem será a primeira pessoa que se converterá ao Evangelho do Senhor Jesus? Não é uma dúvida? Mesmo o missionário que não é pioneiro, mas vamos pensar aquele que está evangelizando um bairro, uma família, uma casa, ou uma sala de aula. E essa dúvida: quem será a primeira pessoa transformada pelo Evangelho? E interessante que eu tinha assim uma imagem, eu confesso que eu tinha imagem em minha mente como a primeira pessoa se converteria. Eu estou dando esse exemplo para mostrar a vocês como nós podemos ser humanistas, ou seja, centralizarmos nós mesmos, até mesmo na pregação do Evangelho, ao invés de centralizarmos o Evangelho e o poder de Deus. Na minha mente, a figura era a seguinte: eu pregando o Evangelho, e naquele momento que eu falava do Evangelho para alguém se converteria. Ou seja, eu deveria estar presente. Na minha mente, para que alguém se convertesse, eu precisaria estar presente. E também foi a minha surpresa que depois de um bom tempo, ali pregando o Evangelho, ninguém havia se convertido a Cristo ainda. Na verdade, havia até um senhor chamado Mebá, que ele era o feiticeiro da aldeia, ele era o nosso opositor principal. Onde eu ia, durante quase um ano, Mebá, ele me seguia para atrapalhar. Ele dizia: eu vou atrapalhar. E eu falava: por que Deus? E o Mebá ficava atrás de mim e ele gritava: não existe Deus. Eu dizia: por que Jesus? Ele gritava: não creio em Jesus. E ali todo dia, onde eu fosse, o Mebá me seguia, e o que eu pregava, ele pregava o contrário. Eu me lembro várias vezes voltando para casa dizendo: Senhor Deus, resolva o problema com o Mebá. Mas na minha cabeça resolver o problema era um negócio assim, né? Levá-lo para... Mas também foi a minha surpresa. Um dia, era o final da tarde, eu estava tomando banho, e aí eu ouvi um burburinho, um barulho na aldeia. Eu terminei, coloquei minha roupa rapidamente, saí e perguntei o que está acontecendo, as pessoas correndo, e eles falaram: o Mebá enlouqueceu. Enlouqueceu. Perdeu aí
a sanidade. Ele está falando coisas que a gente não compreende. E aí todo mundo correndo para o centro da aldeia. No centro da aldeia havia uma árvore, embaixo da árvore Mebá. Naquela época já era um homem idoso. Ele faleceu agora há uns 3 anos atrás. Já era um homem idoso, feiticeiro da aldeia, embaixo de uma árvore, pulando e gritando tão veementemente que as veias, me lembro que as veias pulavam assim do seu pescoço. Olhe bem, uma aldeia africana onde o evangelho não havia chegado, pregando o evangelho, um feiticeiro da aldeia embaixo de uma árvore, pulando e gritando. Eu pensei, o homem está possesso? É verdade? Como um bom presbiteriano, fiquei a 300 metros de distância. Estou brincando, essa parte estou brincando, viu, irmãos? Iria chamar o pastor Alcedinho, mas ele não estava lá naquele dia. Eu olhei e pensei, o homem está possesso. Fui me aproximando e perguntando às pessoas, o que está acontecendo? E eles falaram, eu não sei. E eu disse, eu acho que é aquele espírito. Há um espírito que o Mebá, ele adorava e guardava. Ele é o guardião desse espírito chamado Grumadi, que é um espírito até reconhecido na aldeia como um espírito que podia matar, etc. Eu disse, deve ser o Grumadi. E eles falaram, não, mas não é o jeito do Grumadi falar. Fui me aproximando, e ele pulando, gritando, e ele gritava uma frase, repetia a mesma frase sempre, em Limopeu, uma das línguas concomba. A frase era, concó não iam, concó. Significa, agora eu entendi, agora de fato eu compreendi. Lá pelas tantas, eu um pouco assim no meio da multidão, mas olhando desconfiado, um dos filhos de Mebá o segura pelo braço e pergunta, meu pai, o que foi que você entendeu agora? E ele parou de pular, lágrimas desceram pela sua face, olhou ao redor e disse, agora eu entendi que Deus é todo poderoso, que Ele me ama e que Ele será a minha salvação eterna. E essas frases do Mebá se transformaram num hino cantado pela igreja Concomba até os nossos dias. Porque Deus é todo poderoso, Ele me ama e Ele será a minha salvação eterna. É esta a nossa fé, a nossa esperança, não é isso, irmãos e irmãs? E interessante, fui para casa, conversando depois com a Rossana, e Mebá foi usado por Deus, entregou-se ali ao Senhor Jesus. Ele havia ouvido o Evangelho mais do que qualquer outra pessoa. Notem bem, não é que ele se converteu sem ser evangelizado, isso não acontece. Ele se converteu sem a nossa presença, mas ele havia sido evangelizado mais do que qualquer outra pessoa. Ele ia atrás sempre, ouvia, mesmo se opondo, ele ouvia a mensagem do Evangelho. E o Mebá se converteu, levou a sua família ao Senhor Jesus. É uma longa história, mas nasceu ali a primeira igreja, depois a igreja se multiplicou. Mas conversando depois com a Rossana, eu falei com ela, interessante, porque na minha cabeça, na minha mente, o primeiro que se converteria na minha presença. Eu falando e o Evangelho e a pessoa então sendo transformada. Mas na mente de Deus aprove ao Senhor que o primeiro convertido fosse convertido pelo Evangelho sozinho embaixo de uma árvore. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que isso mostra, irmãos e irmãs? Isso mostra que o Evangelho é o poder de Deus. Que o centro do nosso chamado é o Evangelho, não somos nós. Portanto, quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos realmente ter em mente essas duas verdades complementares. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus e ao mesmo tempo Ele chama alguns para ministérios específicos. Se você tem uma convicção de um chamado específico, ou não, Deus me chamou para um ministério específico, eu não sei qual, eu não sei onde, eu não sei quando, eu diria, vá trabalhando onde você está, porque é na caminhada que Deus lhe dá a direção e lhe fortalece em nome do Senhor Jesus. Não vai esperar. Você precisa saber, preste bem atenção nisso, apenas o próximo passo. Aqueles que têm um chamado específico, eles não precisam saber todos os passos, mesmo porque Deus não vai revelar todos os passos. Deus mal revela o próximo passo. Eu acho que Deus faz isso para nos manter lá na dependência do Senhor Jesus. Mas nós precisamos somente saber qual é o próximo passo. Eu estava no congresso missionário, Congresso Brasileiro de Missões, agora semana passada com a Rossana, alguns jovens me procuraram aflitos, ali num dia à noite, dizendo, olha, Deus nos chamou para o missionário, sabemos, temos convicção, mas estamos aqui na igreja, eu faço universidade, outro falando, eu estou noivo, e outro dizendo, eu estou lá trabalhando no escritório de engenharia. Eu disse, mas por que tanta aflição? Seja o sal da terra e luz do mundo onde vocês estão. Mas nós queremos saber
em qual campo nós vamos, qual país, qual trabalho, quando será, o que vai acontecer. Um deles disse: eu estou preocupado até mesmo com a criação dos filhos. Eu falei: mas você não é o que? É noivo? Eu não me casei ainda, mas já estou preocupado por me casar. Quem sabe Deus me manda para um local difícil. Meus irmãos, minhas irmãs, nós só precisamos saber qual é o próximo passo. Essa é a oração que nós precisamos fazer. E durante épocas da minha vida, eu fazia essa oração todos os dias. Épocas de novas decisões, de novos passos. Senhor Deus, me mostra qual é o próximo passo em nome do Senhor Jesus. Eu descobri um negócio fantástico, lendo o Antigo Testamento, que Deus só mostrava para Israel o próximo passo, quando Deus primeiramente trabalhava no coração de Israel, para que o povo de Israel estivesse pronto para obedecer. Parece que na dinâmica da direção de Deus, Deus não mostra, não direciona e depois transforma o nosso coração para a obediência. Ao contrário, Deus primeiro quebra o nosso coração para nós obedecermos. Depois, quando nós estamos prontos para obedecer, então Ele diz: este é o caminho. Então, se Deus não mostrou o próximo passo ainda, Ele está fazendo alguma coisa no meio do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente precisa de quebrantamento, precisamos aprender a obedecer. Uma das biografias missionárias que eu mais gosto, talvez já tenham lido, ouvido, até conheçam bem, é a história do Adoniran Judson, na Birmânia. Um homem de Deus, ali trabalhou de 1813 a 1831, 18 anos, pregou o Evangelho. Ele falou que meia-noite e 30, né? Estou brincando. Tem uns 25 minutos. Ele pregou o Evangelho ali na Birmânia. Ninguém havia se convertido ao Senhor Jesus. O Judson, ele permanece firme. A sua história é impactante. E depois de 13 anos de ministério, ele encontra alguns convertidos no Senhor Jesus, se converteram com um panfleto que ele havia traduzido durante o primeiro ano de ministério. Eles acharam aquele panfleto, leram, pregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Judson então procura aquele grupo, começa a discipular, e Adoniran Judson, que foi uma das pessoas que mais sofreu na história das missões, na Birmânia, ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele foi preso e torturado 3 vezes, pendurado de cabeça para baixo, jogava um verme sobre a sua face. Ele durante 3 vezes foi obrigado a andar por sobre brasas, descalço, perdeu aquela sola, aquela pele sobre os seus pés, andou manco até o final da sua vida, e durante 12 anos ninguém havia se convertido ao Senhor Jesus em seu ministério. Ele foi questionado pelos seus pastores e enviadores, por suas igrejas. Tem uma biografia em inglês do Judson, em que é um apêndice com cartas recebidas e respondidas por ele, uma preciosidade. E em uma das cartas, o seu pastor disse: Judson, você se enganou quanto ao seu chamado. Se Deus o quisesse na Birmânia, pelo menos alguém se converteria. E ali lá no 13º ano, quando um grupinho de pessoas se converte, 12º ano, um grupinho de pessoas se converte, o mesmo pastor escreve para Judson dizendo: agora eu entendi, algumas pessoas se converteram, então faz sentido você trabalhar aí. E a resposta de Judson a esse pastor: não se anime, porque eu acho que esse pessoal não é convertido de verdade. Então assim, o negócio é difícil. Mas Judson, ele deixou a Birmânia com 18 anos de ministério. Ele deixou para trás da Birmânia 63 igrejas plantadas e mais de 200 nativos bem treinados na palavra de Deus. Talvez tivesse saído sem deixar ninguém. Eu estou falando sobre uma história, aspas, de sucesso, em que no final vimos o fruto do trabalho. Mas quantos trabalham sem ver os frutos? Eu dei um treinamento de plantio de igrejas há uns 3 anos, 4 anos atrás, na Gâmbia, para uma equipe de missionários que trabalha há 35 anos com o ramo da etnia Fula, sem verem durante 35 anos nenhuma conversão. É um ramo específico da etnia Fula. 35 anos. A líder da equipe está no treinamento. Havia chegado lá uma mocinha solteira, novinha, suíça, e hoje já é uma senhora, ainda solteira, uma senhora, é a líder daquela equipe. 35 anos, traduziram a Bíblia, traduziram o filme Jesus,
passaram em todas as aldeias, fizeram panfletos, pregaram o Evangelho, nenhuma pessoa se converteu a Cristo até hoje. Qual é o cerne do nosso chamado? É o sucesso? É o resultado? É a ausência dele? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, é o Evangelho. Nós não somos chamados para produzir, nós somos chamados para a fidelidade. Na fidelidade nós podemos produzir, louvado seja Deus. Se nós pregamos, se Deus nos dá a alegria de ver o fruto da pregação, louvado seja Deus. Se nós vamos plantar uma igreja e Deus nos dá a alegria de ver 10 igrejas plantadas, louvado seja Deus. E nós trabalhamos e oramos por isso. Nós não ficamos tristes com os resultados, nós queremos os resultados para a glória de Deus. Agora, a ausência de resultados humanos visíveis também não nos impede de ter uma convicção de que nós estamos no lugar certo, porque nossa vida e trabalho devem ser definidos pela convicção de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. E nem sempre os frutos visíveis eles apontam para a fidelidade. Muito bem, nós estamos quase nos aproximando da conclusão, mas queria apenas passar rapidamente, que eu quero alinhavar com vocês um último texto bíblico sobre vocação. Na introdução falamos duas coisas essenciais. Nós não somos definidos pelo que nós fazemos, mas pelo nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, Deus não chama apenas os fortes, mas também os fracos, e vai fortalecendo ao longo do caminho. Quanto à vocação, nós vimos no Antigo e no Novo Testamento que Deus chamou o seu povo. Chamou Israel no Antigo Testamento e chamou a sua igreja no Novo Testamento, e todos, Israel e igreja, são a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que foram chamados em Cristo na promessa, e aqueles que foram chamados em Cristo pelo cumprimento da promessa, que é Jesus, o Messias prometido a todos os povos. Nós vimos duas verdades bíblicas complementares sobre vocação. A primeira: todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização. Em meio a todos, ele também chama alguns para ministérios específicos, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E tudo isso ele faz para que duas coisas possam acontecer: a igreja seja edificada na palavra, fortalecida na sua fé, e os povos, mesmo os mais distantes, os mais fechados, possam ouvir o nome do Senhor Jesus, a salvação do Senhor Jesus. Muito bem, chegamos agora a essa pergunta final que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite. O que fazer com o nosso chamado? O que fazer com isso? Seja um chamado geral, se você é salvo em Cristo, é chamado por Deus. Seja um chamado específico, você que é chamado por Deus para ser, por exemplo, pastor de uma igreja local. Ou você que é chamado por Deus para ser um missionário com um tempo integral, com um ministério específico naquela direção, seja perto ou seja longe. Portanto, abra a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós bem sabemos que essa é a última carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. Paulo estava encarcerado em Roma, escreveu essa carta sobre a centralidade do Evangelho. E 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus como, irmãos, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, Paulo está ensinando o jovem Timóteo como ele deve se comportar quanto ao seu chamado. É o nosso assunto nessa noite, o seu chamado. E Paulo diz assim a Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Ou seja, em primeiro lugar, é a Deus que você, que é chamado, precisa se apresentar. É Deus quem irá nos aprovar ou nos reprovar. Todos nós somos ligados a uma igreja, ou a uma agência missionária, ou a uma organização eclesiástica, ou mesmo um grupo, um projeto missionário em algum local, e nós sim devemos prestar contas uns aos outros. Mas o que Paulo está ensinando a Timóteo é algo essencial para a nossa vida, e para sermos sal e luz,
nós no final do dia iremos prestar contas a Deus. A Deus. E aí nós temos essa pergunta importante para o nosso coração nessa noite. Qual é a expectativa de Deus na sua vida? Nesse momento da sua vida? Porque me acompanhe, nós temos o costume, especialmente nessa sociedade mais pluralista, pós-moderna, mais imediatista, nós temos o costume de orientar a nossa vida, aquilo que nós fazemos, orientar a nossa vida pela expectativa que outros têm de nós. Não é assim, meus irmãos? Muitas vezes nós tomamos decisões, seguimos alguns rumos, pelo que outros esperam de nós, e passamos uma vida inteira correndo atrás do vento, tentando realizar coisas que outros esperam de nós. Muitas vezes, igualmente errado e pecaminoso, nós orientamos a nossa vida não pelo que outros esperam de nós, mas pelo que nós esperamos de nós mesmos. São os nossos sonhos: eu quero fazer isso, eu vi uma pessoa importante ali, eu quero ser um juiz como aquele homem porque ele é respeitado, etc. São os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é uma coisa totalmente diferente. Ele está dizendo: procura apresentar-te a Deus, ou seja, viva uma vida de acordo com a expectativa, não de outros, não a expectativa própria, mas a expectativa de Deus para você. Isso, irmãos, é contracultural. Isso é algo que nós precisamos encarnar na mente e no coração para vivermos uma vida em fidelidade ao Senhor Jesus. E a pergunta que se levanta é essa: qual é a expectativa de Deus para você nesse momento da sua vida? Não o que outros esperam de você ou você espera de você, mas o que Deus espera de você nesse momento da sua vida. Se você não sabe, você precisa orar mais. Você precisa buscar mais a Deus. Procura apresentar-te a Deus. E Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E a palavra-chave aqui é aprovado. É a palavra grega dokimon, que vem do grego dokimos, que significa na medida certa. Não sei aqui, você sabe o que é cabaça? Conhece cabaça? Não? Conhece? Muito bem, lá em Minas, eu sou mineiro, então lá em Minas é bem comum cabaça. Então nós às vezes usamos, pelo menos quando eu era criança, usávamos cabaça para guardar algum grão, até mesmo algumas cabaças pequenas chamávamos de cuia, até para tomar ali café, etc. Mas no passado, cuia, não é isso? Agora sim, caiu a ficha. Muito bem. No passado, especialmente nessa época grega em que o Novo Testamento foi escrito, mais de 2000 anos atrás, as cabaças ou essas cuias, elas eram usadas para medir uma certa quantidade de grãos que estava sendo vendido. E os comerciantes tinham o costume de pegar a cabaça, encher a cabaça, por exemplo, de milho seco, mas dava um jeito de inclinar a cabaça um pouco, de maneira que o cliente pensava que a cabaça está cheia. Ele pagava por uma cabaça, mas havia ali menos de uma cabaça. Esse negócio de corrupção é coisa antiga, na verdade não começou com a Lava Jato, né? Coisa antiga, mais de 2000 anos atrás, desde que o homem é homem. Então, na verdade, essa cabaça, ela era inclinada, havia ali uma forma de ludibriar, de enganar ali os clientes. Mas havia alguns poucos comerciantes que eles faziam diferente. Eles enchiam a cabaça até transbordar na frente do cliente, pegavam uma madeira, uma régua de madeira e nivelavam aquela cabaça de maneira que estava exatamente na medida certa, nem mais nem menos. Aqueles comerciantes eram chamados de dokimon. Eles eram a medida certa, eles eram os aprovados. Na verdade, quando Paulo diz a Timóteo que ele deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado, significa na medida certa, nem mais e nem menos. Agora olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. São os dois erros que nós podemos cometer para servir ao Senhor Jesus: fazer mais do que Ele espera de nós, do que nos comanda fazer. E quando nós fazemos mais do que Deus nos manda fazer, normalmente nós somos movidos, se não por Deus, se nós somos por Deus, somos movidos pelo pecado. E o pecado para fazermos mais do que Deus requer de nós é o orgulho.
É o desejo de aparecer, de ser o melhor, chegar primeiro, de fazer mais, ser destacado, de ser o cara. Fazer menos também não é a medida certa. Mas se nós somos movidos pelo pecado do orgulho para fazermos mais, para fazermos menos, somos movidos pelo pecado do egoísmo. É não querermos sair da nossa zona de conforto, é não nos dedicarmos, é sempre nos esquivarmos. Deixa outra pessoa ir no meu lugar, deixa outra pessoa fazer, aquilo é mais difícil, deixe-me esconder aqui. Eu quero passar aquele sábado lá em casa assistindo televisão, não quero ir para a beira do rio evangelizar, então deixe-me dar um jeito. É o egoísmo. Parece-me que o orgulho e o egoísmo nos lançam nesses extremos. Ou fazemos mais do que Deus requer e corremos atrás do vento, ou fazemos menos do que Deus requer e frustramos também nosso próprio coração. Mas o que nós estamos procurando, meus irmãos e minhas irmãs, é a medida certa. E a medida certa é essa, o dogma, é a cabaça cheia, nem mais nem menos, nem mais nem menos. Eu fico às vezes pensando que nós vivemos uma época marcada pelos extremos. Talvez seja aí uma das forças que estão definindo a sociedade mundial. A antropologia norte-americana sempre, nos últimos anos pelo menos, enfatizou que a sociedade ela é regida ou é definida pela urbanização, nos últimos anos, pela urbanização e pela globalização. A antropologia francesa está adicionando agora o terceiro elemento, que é a polarização. Vivemos uma época de extremos. Na verdade, só chama atenção quem é polêmico. Você quer chamar atenção na rede social, pessoalmente, na universidade, na igreja? Seja polêmico, seja extremado. Assuma uma posição que ninguém assume, extremada. E aí então você chama atenção. Nós vivemos essa época na sociedade, na política, nas religiões, no Islã. Nós vivemos essa realidade também no mundo evangélico, essa polarização. Mas eu creio muitas vezes que nesta tendência dessa presente geração de ir aos extremos, nós perdemos algo que é muito precioso, que é uma convicção, e essa convicção dá paz ao coração. É a convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que façamos na medida certa. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Por isso, não se encante muito com as luzes. Nós não podemos nos envolver com tudo que nós nos encantamos. Você e eu, nós trabalhamos já há alguns anos juntos, trabalho indígena. Sempre que a gente se encontra, um está puxando a orelha do outro sobre esse assunto. Vamos ter cuidado com o que Deus quer, porque a gente se encanta com muita coisa. Quando se encanta com muita coisa, quer se envolver com coisas que talvez não sejam aquilo que Deus tem para você e para mim, nesse momento da nossa vida. E Paulo diz a Timóteo: apresente-se, procura apresentar-te a Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Este envergonhar aqui não é envergonhar perante homens, é envergonhar perante Deus. Ou seja, aqui a ideia não é de você passar vergonha no meio de homens, de pessoas te observando. Aqui a ideia é outra. É você não ser envergonhado perante Deus, porque você sabe que você está na medida de Deus. Se alguém te fala que você está indo rápido demais, você pensa, mas é a medida de Deus. Se você está indo devagar demais, você pensa, mas é a medida de Deus. A convicção de que você está no ritmo de Deus para a sua vida. E ele diz ao fim, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo manejar aqui não está ligado à capacidade. Muitas vezes nós pensamos sobre manejar a palavra da verdade, que é a pessoa que sabe explicar muito bem, pregar muito bem. Este é um significado secundário. O significado primário do verbo manejar não é capacidade, é integridade. Ou seja, não é você ter capacidade para ensinar, é você de fato procurar viver aquilo que você ensina. Integridade é outra coisa. É muito mais difícil. É muito mais difícil ter integridade do que ter capacidade. Capacidade se aprende, capacidade se adquire, capacidade se desenha em algum momento. A integridade demanda quebrantamento de coração. É algo que nós não conseguimos fazer nós mesmos. Eu gostaria, portanto, de encerrar partilhando com vocês
a história de uma mulher de Deus, creio que eu já até falei no Espaço Pedras Vivas, talvez esse ano, mas essa mulher chamada Helen Roseveare, ela tem impactado a minha vida com a de Rossana. Ela faleceu em dezembro do ano passado, uma missionária inglesa, mulher de Deus. Se você procurar no YouTube as entrevistas com a Helen Roseveare, você vai ficar impressionado. Até algumas até com John Piper, ele sempre a convidava para os seus congressos. A Helen, ela era missionária da UEC, a mesma missão que Rossana e eu somos missionários. Somos também missionários da APMT, da Igreja Cristã do Brasil. A Helen era missionária da UEC. Ela foi missionária na década de 60 no Congo, uma época que o país passava por uma guerra civil terrível. E ali no Congo, a Helen, ela chegou ali com 28 anos de idade, era uma moça solteira missionária, muito bem preparada. Era chamada doutora Helen porque era médica, e ela tinha doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Era uma médica super preparada. Ela era formada também em enfermagem, e ela tinha mais uns 2 ou 3 cursos na área prática também, mexia até mesmo com construção. Uma moça, assim, uma missionária daquelas que aparece aí uma vez em cada geração. E ela foi ali para o Congo, e chegou ali, a primeira coisa que a Helen fez, ela formou uma escola de enfermeiras missionárias africanas. E em 2 anos ela formou 100 enfermeiras missionárias africanas, espalhou pelo Congo. Aquilo fez uma revolução com a pregação da palavra, um negócio assim diferente. Ela foi para o interior do Congo, local mais perigoso pela guerra civil, pessoas eram mortas, perseguidas, missionários estavam sendo sequestrados. Ela foi assim mesmo, porque ali não havia nenhum hospital. Ela recebeu uma oferta da sua igreja inglesa e construiu um hospital com 100 leitos. E construiu também um leprosário, uma mulher assim visionária. E a doutora Helen, depois de bom tempo trabalhando ali, no meio daquela guerra civil, ela foi sequestrada. E ela passou um longo tempo em cativeiro, e ela sofreu bastante no cativeiro. Lá no cativeiro, ela escreveu um diário. Eu vou ler umas partes para vocês. No meio daquele cativeiro em que estava sequestrada, a doutora Helen escreveu o seguinte: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Depois, vários dias depois, um dia ele escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Dia seguinte, logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e entendi que o seu amor me era suficiente. Ela foi liberta daquele cativeiro, quase morta, enviada de volta para a Inglaterra. Passou praticamente 1 ano internada, se recuperando, ossos quebrados, dentes quebrados, trauma na alma. Foi cuidada pelos médicos, por psicólogos, por missionários, conselheiros. Depois de 1 ano, então teve alta, voltou à sede da missão da UEC e disse: eu quero voltar para o Congo. E a missão disse: você não pode voltar, a situação está pior do que estava quando você foi levada cativa, nós não vamos permitir que você volte. E ela disse: ali é o momento e o lugar de Deus para a minha vida. Quando ela disse isso, me vem à mente a medida certa, a medida de Deus. É o lugar e o momento de Deus para a minha vida. A missão permite que ela volte. E ela voltou para o mesmo lugar, fez questão. E chegou ali, para sua tristeza, aquela guerrilha havia destruído completamente aquele hospital novinho que ela havia construído. Não havia mais nem hospital, nem uma clínica. Ela orou ao Senhor. A igreja inglesa enviou um recurso financeiro alto. Ela reconstruiu o hospital bem melhor, não com 100 leitos, mas com 250 leitos. Reconstruiu o leprosário e ainda construiu uma escola para paramédicos. A mulher era virada mesmo, né? E ali ela terminou anos e anos de trabalho. Depois de quase 30 anos, deixou o Congo e foi trabalhar mundo afora, mobilizando jovens para a obra missionária. Mas antes de morrer, ela deixa o parágrafo, e é este parágrafo que eu quero ler para vocês, e com isso
nós vamos terminar e vamos orar. A doutora Helen, antes de falecer, ela, olhando para a sua vida e daqueles a quem ela conhecia, na obra missionária, ela escreveu o seguinte: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas também os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros. Queremos Jesus, mas somente se formos os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Vamos orar com a sua cabeça. Gastar os 2, 3 minutos de oração. Coloque para o Senhor. Talvez você veio aqui nesta noite e tenha alguma coisa no seu coração que precisa aí de algum conselho de Deus, um compromisso novo, talvez uma convicção nova, uma decisão a ser tomada, talvez uma oração para que Deus dê paz, talvez uma oração para que Deus mostre o nosso passo. E talvez um despertamento para sermos trabalhadores, sal da terra e luz do mundo, mesmo antes de termos qualquer outra direção em nossas vidas, sermos sal e luz onde nós estamos, com o que nós temos em mãos, aproveitarmos as oportunidades em nome do Senhor Jesus. Talvez haja alguém aqui que precisa discernir entre o chamado geral, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, e o chamado específico. Ele chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você pode orar a Deus dizendo: Senhor Deus, me deu o discernimento, mas enquanto eu não tiver a resposta, eu quero ser útil em tuas mãos, quero trabalhar, quero me consagrar, quero glorificar o nome do Senhor Jesus. E podemos fazer uma oração nesta noite. A oração que eu desejo fazer no meu coração nesse momento é esta: que o Senhor nos ajude para que possamos servir mais ao Cordeiro de Jesus, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Se essa for também a sua oração sincera nesse momento, fique de pé onde você está, vamos orar juntos. Eu quero servir mais ao Senhor Jesus. Se essa é a sua oração, você pode orar comigo nesse momento. Eu servir mais ao Senhor Jesus, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, na medida de Deus, na medida de Deus, não mais, não menos, não pelo orgulho, não pelo egoísmo, mas para a glória de Deus, na medida de Deus, em nome de Jesus. O mais difícil, meus irmãos, não é fazer a coisa certa. O mais difícil é fazer a coisa certa com a motivação certa. O mais difícil não é andar na contramão do mundo, o mais difícil é andar na contramão do nosso coração. Nossa maior luta não está fora, está dentro. Portanto, o Senhor pode nos quebrar, nos ajudar. Nós estamos em casa, estamos entre irmãos e irmãs que amam o Senhor Jesus. Talvez haja aqui entre nós também pessoas a quem Deus chamou para um ministério específico. Deus chamou. Se Deus chamou e você já está caminhando, se preparando, dando os passos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, siga em frente. Mas se Deus chamou e você ainda não partiu, se ainda não deu um passo, talvez não saiba que passo deve ser dado, nós podemos também orar por você, para que Deus lhe dê discernimento, em nome do Senhor Jesus. Se é este o teu caso, eu quero orar com você, mas aqui na frente, você pode vir aqui à frente rapidamente, nós vamos orar juntos. Você é que Deus chamou para um ministério específico. Você tem convicção, você não sabe para onde, como, quando. Você sabe que Deus chamou, o Deus a chamou, e você ora nessa noite dizendo: Senhor Deus, eu preciso saber qual é o próximo passo em nome do Senhor Jesus. Você é alguém aqui nessa noite com essa oração específica, quero orar com você aqui na frente, porque nós podemos orar juntos como igreja por você nesse momento. Começamos falando que o chamado de Deus é pessoal, Deus chama a gente, Ele é intransferível para cada um de nós especificamente,
E ele é incomparável, porque não há nada melhor do que servir o Senhor Jesus. Ele nos fortalece. Eu mencionei que quando tinha 14 anos, que fui à frente, uma senhora orou por discernimento, mas ela orou por duas coisas, para que Deus nos desse discernimento e perseverança. Desde então, sempre que eu oro por alguém que tem um chamado específico de Deus para o ministério, eu oro por essas duas coisas. Eu acho que são tão importantes. Nós precisamos de discernimento para sabermos qual é o próximo passo. Então você pode orar ao Senhor, e eu vou orar com você por isso. Deus mostra qual é o próximo passo. E perseverança, para não parar no longo. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos pelo Senhor ser o nosso Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque sem nenhum merecimento, sem nada a oferecer, o Senhor nos chamou. E nos chamou com, ó Deus, palavras de amor, palavras de graça e palavras de profunda transformação. E o Senhor que nos chamou e nos salvou em Cristo Jesus ainda nos transforma. E nós precisamos disso, ó Deus. Nós precisamos ser todos os dias transformados pelo Senhor. E a nossa oração sincera nesta noite é justamente essa: que o Senhor possa, ó Deus, fazer cada um de nós mais útil em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Seja perto, seja longe, seja na nossa própria casa, seja com um estranho, seja, Senhor Deus, na nossa cidade, seja nos confins da terra. Ó Pai, nós queremos ser mais úteis, servir mais ao Cordeiro Jesus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, mostra aos Teus filhos, a cada um de nós, aquilo que nós precisamos ver. Às vezes estamos tão ocupados com a nossa própria vida, nossos próprios interesses, que alguma coisa extremamente importante, urgente ao nosso redor, ó Deus, nossos olhos não conseguem enxergar. Talvez seja uma pessoa aflita, angustiada, talvez seja um colega de classe na universidade, na escola, seja aquela amiga no trabalho, aquele amigo com o qual a gente se encontra a cada semana, o irmão, ou aquele que rejeita o Evangelho, não sei. Senhor Deus, abre os nossos olhos para podermos enxergar aquilo que de fato é importante para o Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E não permita que corramos atrás do vento. Ó Deus, nós queremos orar por esse que vem à frente, dizendo: o Senhor nos chamou, nós não nos esquecemos, estamos aqui, Senhor Deus, estamos prontos, Senhor. Ó Pai, nós oramos por eles, para que o Senhor lhes dê discernimento e perseverança, discernimento para saberem qual é o próximo passo, somente o próximo passo, Senhor Deus. Talvez o próximo passo seja, ó Deus, colocar em ordem a vida devocional. Talvez o próximo passo seja procurar o pastor da igreja dizendo: quero ajudar mais no trabalho do ministério dessa igreja. Talvez o próximo passo seja fazer um curso de teologia, de missões, ou ir numa viagem missionária, não sei. Senhor Deus, nós queremos orar por esses Teus filhos, nós queremos pedir, se assim o Senhor se agradar, ó Deus, se for do Teu agrado, até o finalzinho do ano, mostre a cada um deles, em nome de Jesus, qual é o próximo passo. E depois do próximo passo, o outro passo. Mas, Senhor Deus, faça isso de maneira que eles não tenham ansiedade em seus corações. Aliás, Senhor Deus, eu oro para que cada um de nós possa ter a paz do Senhor e possa rejeitar em Cristo Jesus qualquer tipo de ansiedade, porque sabemos que estamos em boas mãos. Ó Pai, nós oramos por esses aqui à frente, também pedindo por perseverança para não pararem ao longo do caminho. Muitos serão os convites, as portas abertas, as luzes que ofuscam, Senhor Deus, mas nós pedimos que eles possam ficar firmes no Senhor Jesus e no chamado na direção do Senhor. E a cada um de nós oramos também por cada pastor, missionário, cada irmão, cada irmã que está aqui no trabalho dessa ou de outra igreja. Nós queremos orar, Senhor Deus, por um ânimo novo nesse final do ano, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, sabemos que a obra do Senhor é cansativa, também não apenas física, emocional, intelectual, mas espiritualmente.
Ó Deus, nós queremos orar para que o Senhor dê a cada um que está na responsabilidade de alguma coisa, reino do Senhor, trabalho do Senhor. Nós queremos orar para que o Senhor dê um ânimo novo em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Graças a Deus. Todos foram abençoados? Então, por favor, eu quero que também orar pela vida do Ronaldo, sua família, de Sandra. Que Deus abençoe a mamãe, a irmã Neuza, que ela tem um trabalho lindo, que é uma rede de oração, calendário de oração. Se alguém quiser depois, quando aí você está preenchendo aí, colocando seus dados, depois eu vou mandar uma mensagem para vocês. Se vocês quiserem, pode pedir para vocês. Também o pastor Francisco disse que tem desejo de criar um curso de missiologia aqui na igreja, vamos informá-los. Ronaldo escreveu um texto nessa semana sobre 500 anos de reforma e avivamento missionário. É isso, né? Podemos mandar o link para vocês. Também ele está gravando essa palestra, podemos mandar para vocês também, viu? Depois teremos outros momentos para o Ronaldo, o Sandra, Jota, Li, e que Deus abençoe a vida dele. É uma forma, pelo menos, de agradecer a Deus e abençoar a vida do Ronaldo. Estende suas mãos para cá, vamos orar. Obrigado, Senhor, por Ronaldo, teu servo, ministro do Evangelho de Cristo Jesus, missionário para a glória do Senhor. Abençoe ainda mais. Dê-lhe graça e saúde, bênção da sua família, abençoe a Sandra. Abençoe, Senhor, a irmã Neuza. Obrigado pelo lindo trabalho que ela tem feito no reino. Ó Deus, abençoe a RJ, abençoe a Livi. Estenda as suas mãos e deles paz, alegria, liquidez e use-os para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus é o nosso desejo e sabemos que o Senhor fará isso e muito mais para a sua glória. Amém. Obrigado, irmão. Não, servo de Deus, amigo querido. Todos aí preencheram? Quem não preencheu, se não der tempo, anote aí o WhatsApp ou o e-mail, que nós podemos também fazer contato com vocês para os próximos encontros, tá bom? Obrigado, pode ligar aqui. Para quem quiser o WhatsApp, pode anotar aí, se não deu tempo de você preencher.